E aí, gente, tranquilidade? Tô aqui pra fazer mais um vídeo. E desde semana passada que eu tô aqui com essa vibe de relacionamento com Deus, eu fiquei pensando muito nisso. E mano, eu fiquei refletindo bastante sobre quem Deus é. E por causa que, como a gente viu no último vídeo, o Pai Nosso, Jesus, quando ele tá explicando pra gente como a gente se falar com Deus. E mano, pra um relacionamento não tem como não ter conversa num relacionamento. E Jesus está nos explicando como a base de um relacionamento com Deus, que é a oração. E então ele vai lá e explica o Pai Nosso. E ele começa mostrando quem Deus é e aonde ele está. Pai Nosso que estás no céu. Eu comecei a refletir muito sobre o Pai, muito sobre quem Deus é. E sabe, quando a gente começa a refletir sobre quem Deus é, a gente começa a entender muito quem nós somos. Então, esse vídeo é simplesmente reconhecer quem Deus é. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa a falar de Deus, a gente precisa entender que Ele é o mesmo. Então quando a gente começa a pensar nessas histórias assim que são muito famosas, que todo mundo conhece, tipo a história de Noé. Quem foi o Deus que chegou para Noé e falou para Noé que ele ia inundar a terra de água e ele ia ser a única família que ia ser salva para ele construir uma arca? Foi o mesmo Deus que está conosco hoje. Quem foi o Deus de Abraão, quem foi o Deus de Isaac, quem foi o Deus de Jacó, foi o mesmo Deus que a gente serve hoje. Quem foi o Deus que livrou Daniel da cova dos leões e também livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Foi tudo o mesmo Deus. E quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente começa a ver toda a Bíblia, a gente começa a ver o poder. Quem foi o Deus que jogou as pragas sobre o Egito? Quem foi o Deus que falou com Moisés através da sarça ardente? Foi o mesmo Deus que a gente serve hoje. É o mesmo Deus de toda a Bíblia. É o mesmo. E Jesus, Ele é o Deus em forma de homem. Então Jesus, Ele também é o mesmo Deus. E hoje nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo. É o mesmo Deus. Então se a gente pegar a Bíblia inteira, a gente começa a entender uma coisa. É o mesmo Deus. Então a gente precisa entender isso. E a gente de certa forma começa a ter até um medo dentro da gente, porque a gente fala, mano, é um Deus muito poderoso. E quando a gente começa a admirar toda essa glória, todo esse poderio de Deus, a gente fala, mano, quão pequeno nós somos diante da glória dele. A gente precisa tomar um cuidado. Quando a gente começa a mergulhar nesse temor de Deus, a gente começa a mergulhar nesse reconhecimento de quem Deus é, nessa glória dele, que ele habita no céu, a gente começa a distanciar ele de nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa entender outra coisa, que esse mesmo Deus, ele se faz pequeno, ele se humilha para ter relação e intimidade com a gente. Mano, vocês já pararam pra pensar que Deus ele não precisava ter relação com a gente? Tipo, ele é autossuficiente, ele é todo poderoso, ele não precisa da gente. Mas ele nos ama tanto que ele quer a gente, ele quer estar perto da gente. E tudo isso é muito lindo, então por isso que quando a gente vai analisar toda essa grandiosidade, essa maravilha de quem Deus é, a gente não pode esquecer esse fato. E na verdade eu não preciso esquecer esse fato, porque na moral, essa semana eu fiquei pirado nessa coisa, essa grandiosidade de Deus, e eu esqueci um negocinho muito importante, que eu sou filho dele. E é por isso que no próximo vídeo a gente vai falar do filho dele, pra gente entender por que nós somos filhos, sabe? Mas só dando um spoiler rapidinho, Jesus ele é filho de Deus. Quando ele vai pro céu, ele dá pra gente o Espírito dele. Então quando o Espírito dele vem sobre nós, a gente se torna filhos também, você entende? É como se Deus ele olhasse pra gente, mas quando ele olhasse ele não visse a gente, ele visse o filho dele, você entende? É uma coisa muito da hora, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, então fica ligado aí liga o sininho, porque eu nunca tinha pedido isso, hein? Liga o sininho, porque ajuda, e também quando sai vídeo você já vai receber uma notificação no seu celular, isso vai te ajudar muito. Mas gente, fechando, Deus, ele é totalmente poderoso, sabe? Sabe quando você começa a imaginar, quando você começa a bugar no universo? Tipo, que o universo é um negócio infinito, que o universo não acaba. E você começa a pensar, mano, que o universo tem tipo uma parede, tipo, bum, acabou, sei lá. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a lembrar que Deus ele é o criador de tudo isso. E quando a gente começa a entender que ele tem tudo isso nas mãos dele, a gente fala, mano, o Deus todo-poderoso que tem o universo nas mãos me ama, tipo, tá ligado? Você não precisa buscar o amor das pessoas, você precisa reconhecer o amor que você já tem por Deus. Aí quando você reconhecer o amor que Deus já tem por você e você tomar posse desse amor que você já tem, às vezes você não pode, você ainda não tomou posse disso, mas você já tem o amor dele. Então você precisa primeiro tomar o amor dele pra você e depois você vai estar apto a ser amado por outras pessoas. Porque quando a gente não tem o amor de Deus como a nossa maior prioridade, a gente coloca o amor das pessoas por nós como a nossa maior prioridade. E por isso que tem tanta gente buscando pessoas pra
amarem por quê? Porque ainda não tem um amor para se segurar. Então, qualquer amor serve. Então, qual que é o problema? Quando você não tem o amor de Deus como a sua prioridade, qualquer pessoa que vir te amar, você vai se segurar, você pode se machucar, porque a pessoa pode te ferir. Mas então, antes de tudo, pega esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, que tem o universo nas mãos, que entende o universo em toda a sua complexidade. Cada bichinho biológico, todas essas paradas ele entende, cada órgão, cada, metabolismo. Esse Deus, ele já te ama. E ele deu, todo o amor dele por você. Ele tem um amor incondicional, sobrenatural. E ele tem esse amor por você, então por que você vai ficar buscando amor em outras pessoas se você já tem o amor dele? Então, acho que era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Agora fique esperto, porque agora a gente vai começar, no próximo vídeo a gente vai reconhecer que uma coisa que vai ajudar muito no nosso relacionamento com Jesus é reconhecer que Jesus nos torna filhos do Pai. Nossa, esse vídeo vai ser doideira. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado por assistir até aqui. É nóis, valeu!